Olá, meu nome é Thales Travagini Galente, meu orientador é o professor Chinampai, eu sou estudante da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, do Departamento de Engenharia Mecatrônica, e eu vou apresentar o trabalho Design of a Parallel Mechanisms for Robotic Wrists. Para começar a motivação, eu acho que quando a gente pensa num braço robótico, vem à mente as diversas aplicações que ele faz. O nosso antebraço, nossa mão, são responsáveis para a gente escrever, digitar, alimentação, higiene, manipular objetos de modo geral. Isso que torna um braço robótico tão importante. Então, por exemplo, existe a aplicação protética para trazer esses movimentos para amputados, por exemplo, e também a aplicação industrial, porque pode usar isso para manipular objetos da indústria, isso é extremamente útil. E qual o problema disso? É justamente o intermédio entre a mão e o antebraço, que é o pulso. Porque o pulso ele concentra duas rotações ortogonais em um único centro. À direita na imagem, dá para ver o movimento acima de flexão e extensão, e embaixo de adução e abdução. Justamente esses dois movimentos tornam esse mecanismo, essa parte do corpo tão complicada. E usar motores rotacionais também é inviável para esse caso. Então, o objetivo desse trabalho é justamente desenvolver um mecanismo de pulso usando atuadores lineares e com o princípio do mecanismo paralelo cinemático. Tá, mas o que é o mecanismo paralelo cinemático? Nessa imagem à esquerda, em amarelo dá para ver hastes, em cima uma plataforma e conectada às hastes essas esferas azuis. À direita, conforme essas hastes sobem e descem, essa plataforma se mexe. Esse é o princípio que a gente vai usar para desenvolver o mecanismo do pulso e conseguir os movimentos que eu citei anteriormente. E nesse slide, o desenvolvimento do sistema. Aqui à esquerda tem a imagem dorsal e ventral da mão. E aqui centralmente, esses retângulos seria a vista, seriam os motores atuadores lineares. Os dois primeiros seriam os dorsais e o inferior o ventral. E à direita, como que eles se combinam para fazer os movimentos? Aqui no esquema A, para fazer flexão e extensão, os motores dorsais estariam contraindo seus cursos e o motor ventral estaria estendendo. Então, assim a gente consegue a flexão e extensão. E para o esquema B, para adução e abdução, é o mesmo princípio, só que os motores dorsais estariam em oposição de movimento e o ventral em repouso. E aqui que foi onde a gente começou a pensar nos nossos designs. A primeira foi que anteriormente dava para ver que os motores eles estavam dispostos dentro de um triângulo equilátero. Então a gente avaliou 3 versões de lado para esse triângulo equilátero de distância entre os motores para 30, 40 e 50 milímetros, para ver qual seria os resultados que eles alcançariam e qual seria o melhor para a gente desenvolver. E aqui as 3 propostas que a gente pensou. A primeira seria com 3 motores, com o centro do sistema no baricentro do triângulo. O segundo também com 3 motores, mas com o centro na metade da altura do triângulo. A gente fez isso justamente para evitar movimentos indesejados nos movimentos. Uma terceira versão com 4 motores. E nos resultados, a gente comparou essas primeiras 3 valores de 30, 40 e 50. Primeiramente, dá para ver aqui os valores que a gente gostaria de alcançar, que são os de ângulo, são os valores anatômicos que o nosso corpo faz, e embaixo valores de torque de meio Newton-metro, que seria o mínimo para levantar uma mão. E os resultados dá para ver que nenhum conseguiu alcançar os valores de ângulo que a gente gostaria, mas os valores de torque foram satisfatórios. Então, como a gente não conseguiu os ângulos, a gente decidiu priorizar o torque. A gente optou como um lado de 50 milímetros para embasar nossos mecanismos. E aqui eles desenvolvidos. À esquerda é o mecanismo de pulso com um centro baricêntrico, ao centro, o centro do mecanismo na metade da altura, e a terceira versão com 4 motores. E aqui a comparação delas. Dá para ver que os valores de ângulo, novamente, não alcançaram o que a gente gostaria, mas os de torque foram satisfatórios. E por fim, a conclusão desse trabalho é que a gente desenvolveu o mecanismo paralelo cinemático para desenvolver um pulso, e a gente concluiu que a segunda versão é melhor, porque ela possui melhor precisão do que o primeiro mecanismo, já que não tem movimentos indesejados, e ela é mais compacta do que a terceira e também possui melhor desempenho do que ela. Muito obrigado.